Oi, meu nome é Pedro e eu ajudo pessoas tímidas a conquistarem seus objetivos. E hoje eu vou mostrar para você por que você não consegue falar em público. Logo após a vinheta. Como esse cara vai me ajudar a falar em público? O que esse cara sabe que eu não sei? Deixa eu te contar um pouquinho sobre mim. Para quem está me seguindo já assistiu os outros vídeos, eu contei minha história, o que mais me traumatizou na época que eu tentei falar em público pela primeira vez. Quem nunca sofreu ali um trauma, aquele pavor, aquele medo com isso. Mas eu era uma pessoa totalmente tímida, totalmente introspectiva. Eu tinha dificuldade de me relacionar, de falar, de conversar, até com um grupo de amigos. Se é que você não está passando por isso agora. Deve estar se perguntando aí agora. Por que esse cara tem tanta certeza que ele vai conseguir me ajudar a falar em público, a conversar, seja lá qual é o seu objetivo com a fala, o seu desejo, a sua necessidade de se comunicar? Às vezes você quer simplesmente interagir com um grupo de amigos, com as pessoas que você quer fazer amizade. Às vezes você quer conquistar uma menina, não sabe como começar a conversa. A forma de falar em público, de se expressar, é totalmente diferente quando você quer conquistar uma menina, quando você quer falar em grupo, ou quando você precisa apresentar um trabalho ou se apresentar numa entrevista de emprego. Mas, por incrível que pareça, todas têm a mesma base. Todas essas formas têm e seguem um mesmo conceito. Que conceito é esse? O conceito do subconsciente, da verdade que você transmite para o seu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala, eu tenho medo de falar em público, você está projetando essa afirmação para o seu subconsciente. Então, toda vez que você precisar falar em público, seja numa roda de amigo, seja com uma garota, seja numa entrevista, seja numa reunião de trabalho, essa barreira ela já vai se tornar visível ao seu cérebro. Ela vai sair do seu subconsciente, aquela mensagem que você enviou para o seu cérebro de que você tem medo de falar, ela vai vir para o seu consciente e você vai tomar aquilo como verdade. Existem vários estudos de que o que a gente fala, o que a gente projeta com a nossa voz, o nosso subconsciente entende como verdade. O que a gente fala, a nossa mente acredita como uma verdade. Tá? Existem vários estudos sobre isso. Eu te dou a dica para você pesquisar mais a respeito desse assunto. Tá? Olha, eu te digo isso por conhecimento de causa. Vou te contar um outro episódio da minha vida que eu te mostro que eu conheci, que eu passei de uma situação onde eu era totalmente tímido, onde eu tinha medo de falar em público, de conversar com as outras pessoas, de expor ideias e conseguir superar isso de uma certa forma. Eu sou formado também em técnico em segurança do trabalho, depois eu me formei, me graduei, mas a minha formação técnica é em segurança do trabalho. E o fato é que quando eu formei esse curso profissionalizante, esse curso técnico, eu ainda tinha muita dificuldade de falar em público. E aí você veja bem, eu formei para uma profissão onde eu tinha que falar em público todos os dias. Quem conhece da área, acho que todo mundo que trabalha conhece, porque em todas as empresas, todas as áreas, existe a intervenção do técnico em segurança do trabalho, da medicina em segurança do trabalho. As pessoas, os profissionais dessa área, eles trabalham com treinamento, com informação todos os dias. E lá estava eu, em uma empresa que prestava serviço para uma grande multinacional no ramo de mineração. E quando eu me vi naquela situação, do primeiro dia em que foi solicitado a mim para dar no treinamento, eu fiquei totalmente desconcertado, totalmente nervoso, totalmente ansioso. E olha que era um grupo apenas de 3 pessoas. Imagina essa situação. Uma pessoa ter nervoso de falar para 3 pessoas que eu já convivia, que já eram colegas de trabalho. Só que eu comecei a me sentir obrigado a fazer esse tipo de atividade que eu não queria e que começou a se tornar um peso para mim. Só que ao mesmo tempo eu queria desenvolver naquela profissão. Eu acreditava que era uma profissão que fazia muita diferença na vida de uma pessoa, de uma família. A gente pegava uma informação técnica, traduzia ela, depois eu entendi isso, né?
traduzir ela para uma linguagem mais simples, mais clara, para uma pessoa entender a ponto de não comprometer a sua integridade física, o seu ambiente de trabalho, a ponto de não pôr o seu trabalho em risco. Só que eu não entendi isso da noite para o dia. Eu criei um atalho, na verdade não, eu estudei, eu aprendi a desenvolver um atalho que me ajudou muito, muito, muito. Para você ter noção, quando eu entendi e adaptei esse atalho na minha vida, eu passei de uma pessoa que ficava com medo de conversar para 3 colegas de trabalho, que eu convivia todo dia, para uma pessoa que era designada, eu passei a ser designado pelo meu gestor imediato a representá-lo em reuniões mensais com gestores da nossa contratante, com gestores da multinacional. E quando eu dei por mim, já era a segunda reunião que eu participava, eu pensei, ficou nítido para mim, falei, cara, como que eu tinha medo de falar para 3 pessoas, hoje eu estou aqui falando para vários gestores, várias pessoas, eram cerca de 23 pessoas ao todo na sala, que são mais qualificadas que eu, são mais velhas que eu, na época, têm mais experiência que eu, e conseguem me ouvir, e eu consigo expor as minhas ideias de forma clara, dar as minhas opiniões, sugestões, as minhas objeções também, e ainda assim eu tinha o mesmo medo, o mesmo receio, porque eu ainda sou a mesma pessoa, eu ainda tenho o medo e o receio, assim como eu tenho medo e receio de estar na frente da câmera conversando para vocês. Tudo é novidade, eu não fazia esse tipo de coisa, comecei a fazer agora. Isso é uma grande novidade para mim, que também me gera receio, me gera ansiedade. Mas eu consigo hoje superar, enfrentar isso de forma tão tranquila, que esse sentimento passa a ser mínimo e me permite, assim, conseguir passar meus conteúdos, conversar de formas mais claras, interagir com pessoas que eu nunca interagi na vida. E também eu consegui desenvolver, ao longo do tempo, formas de puxar um assunto, desenvolver uma ideia, fazer um comentário mais rico a respeito de uma ideia. Todas essas ferramentas me ajudam diariamente na confiança, na segurança de falar em público. Mas o que aconteceu então, Pedro, para você conseguir falar em público? Por que você não falava e agora fala? Primeiro, eu vou te contar por que eu não falava, para ficar mais claro para você. Porque, assim como você, eu não conseguia expor minhas ideias, eu não conseguia apresentar um trabalho na escola, eu não conseguia me destacar em uma entrevista de emprego, eu não conseguia fazer novos amigos, interagir com um grupo de amigos, eu não conseguia sequer me aproximar de uma garota para falar. Vou te explicar isso aqui, ó. Eu tinha uma ideia que talvez você tenha ela também na sua cabeça. Eu achava que para eu falar em público, para eu interagir com uma pessoa, para eu conseguir apresentar um trabalho, eu teria que ter o dom para falar em público. Eu achava que falar em público era uma questão de dom. Eu não nasci com isso. Então, por isso, eu não consigo falar tão bem quanto fulano. Eu não nasci com o dom de fazer amigos. Por isso que fulano de tal é muito mais popular, conhece muito mais gente. Eu não nasci com o dom para falar, para me destacar. Por isso que na entrevista que eu estava no mês passado, fulano ficou com a vaga e eu não. Mesmo eu sendo mais qualificado tecnicamente. A primeira coisa que eu vou fazer com você hoje foi o que esse estudo que eu fiz, que eu pesquisei, fez comigo, com a minha cabeça. Você vai tirar da sua cabeça que falar em público é questão de dom. Também existem ciências, na verdade, também existem estudos que comprovam que falar em público, se comunicar, ser um orador, ser um palestrante, conquistar um network, conquistar um grupo de amigos, conquistar uma pessoa, não é questão de dom, é questão de habilidade. E como toda habilidade, ela é possível de ser desenvolvida por qualquer pessoa.
Vou te dar um exemplo aqui que ele é clássico e é muito legal porque tem tudo a ver. Não sei aí quem dirige, quem tem uma carteira, quem tem carro ou pilota uma moto. Eu não pilotava e não dirigia. E hoje eu dirijo muito bem, a ponto de que eu ministro cursos de direção defensiva. Só que não foi sempre assim. Eu, para tirar minha carteira de carro, eu só consegui na 5ª tentativa. Eu era roda dura pra caramba. Então, ou seja, eu desenvolvi essa habilidade. Eu comecei fazendo aulas, igual todo mundo, aprendi um pouco que eu precisava, tentei, errei, tentei, não deu certo, tentei. Na 5ª vez eu consegui tirar a minha habilitação. Consegui ser aprovado no exame de direção. Só que daí eu não sabia dirigir. Eu simplesmente tinha tirado a minha carteira. Né? Todo mundo passa por isso. Não deveria ser assim, mas... E ali estava eu com a minha carteira, trabalhando numa outra empresa já, na mesma área de segurança do trabalho. Eu não sabia dirigir. E eis que a minha habilitação ela chegou na minha casa por correio, como chega para todo mundo, numa terça-feira. E na quinta-feira eu fui trabalhar e cheguei e contei todo feliz pro meu gerente. Ó, minha carteira chegou, cara, tal, que bom, consegui estar aqui na mão. E na mesma hora ele falou comigo, que bom que sua carteira chegou. Eu trabalhava aqui na região de Belo Horizonte, e na verdade em Nova Lima, para quem conhece, no bairro Jardim, Canadá. E só para você ter uma noção, ele falou comigo o seguinte, olha, então você vai pegar esse carro aqui e vai em São José da Lapa. Era aproximadamente ali uns 60, 70 quilômetros em rodovia, uma cidade que eu nunca tinha ido. Porque vai ter uma reunião lá agora, na parte da tarde, segurança do trabalho, e o técnico lá teve que se ausentar. Então você vai suplir ele na reunião. E aí eu entrei nesse carro, fui e bati o carro. De verdade, cara, eu bati o carro, era uma Saveiro, na época era 2010, uma Saveiro. Eu bati ela em um ônibus, numa rua do bairro, por quê? Eu estava indo atrás dela, aplicando os conceitos que eu tinha desenvolvido na autoescola. O ônibus parou no ponto. Eu achei que eu conseguiria simplesmente tirar o carro de trás dele e sair. E eu colidi com esse carro. Para muitas pessoas foi uma questão de burrice. Fala, roda dura, você é burro, você não sabe dirigir. Mas a verdade não. Eu simplesmente ainda não tinha desenvolvido suficientemente aquela habilidade a ponto de me deslocar do local que eu trabalhava até o local que eu tinha que me representar uma outra pessoa, que eu teria uma reunião. Apesar de já estar com a minha carteira na mão. Eu já tinha sido aprovado no exame de direção, porém eu não sabia dirigir. Por que eu te contei essa história rápida? Falar em público também é assim. Olha que detalhe que interessante. Eu já tinha, outro exemplo, eu já tinha formado meu curso técnico de segurança do trabalho, apresentado inúmeros trabalhos, inclusive TCC no curso, mesmo assim eu não me sentia preparado suficientemente para falar em público. E eu realmente não tinha desenvolvido totalmente essa habilidade. E por que isso acontecia? Voltando aqui para o nosso foco, de falar em público. Por que eu ficava com medo? Por que eu achava que as outras pessoas que saíam tão bem tinham o dom? Por quê? Primeiro, eu não conhecia que era uma habilidade que podia ser desenvolvida por mim. E quando eu passei a conhecer, eu ainda não tinha ela totalmente preparada, não tinha desenvolvido ela o suficiente para falar tão bem com outras pessoas. Falar com tranquilidade, com clareza. E como que eu fazia, então, antes de desenvolver essa habilidade? Vamos supor que eu fosse apresentar um tema, um NR, vamos trazer aqui para o ambiente do curso técnico. Eu ia falar sobre sobre uma NR, norma regulamentadora, de número 6. Ela trata sobre o uso de equipamento de proteção, de equipamento de proteção individual. Tá?
Vamos supor que fosse esse o tema do meu treinamento lá no meu trabalho, hoje, terça-feira. O fato é que eu não entendi ao fundo esse tema. E eu não entendia também, eu não era 100% conhecedor do tema da norma interna da empresa. Então eu chegava para as pessoas e preparava o que eu tinha aprendido no curso. E algumas vezes surgiam umas perguntas, umas indagações que eu não sabia responder. E eu me perdia até nesse tema. O que isso quer dizer? Que eu ia para essa apresentação, que eu me predispunha a falar para outras pessoas sem estar totalmente preparado. Então, começa a ficar claro na sua cabeça como que você tem que começar a desenvolver essa habilidade, que não se trata de dom. Primeiro, para falar de uma norma regulamentadora, de número 6, aqui que é o exemplo, eu teria que desenvolver a habilidade de entender ela. Então, o primeiro passo para eu conseguir ter segurança e confiança para falar é dominar o tema. Parece óbvio, eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Porque é óbvio e porque funciona. Se não funcionasse, isso não estaria aí sendo citado em tantos estudos, em tantos exemplos, tantas pessoas citariam esse tipo de coisa. Mas é fato que, se você fosse colocar uma situação de conversar, de se destacar numa entrevista e apresentar um trabalho numa escola, de participar de um processo seletivo, de ministrar uma palestra, um treinamento, o primeiro passo que você tem que fazer é conhecer a fundo o tema que você vai abordar. A big idea, né? A grande ideia que você vai abordar no tema. Aqui, nesse caso da NR6, a grande ideia era saber as formas corretas de se usar os EPIs, porque eu sabia da norma, mas eu não usava o EPI. Eu era uma pessoa que trabalhava só com treinamento no escritório. Então eu tive que aperfeiçoar esse ponto da minha comunicação. Eu tinha que entender que aquele equipamento se aplicava para aquela proteção, mas eu tinha que entender como que se aplica. A melhor forma de usar, a forma mais confortável para se ajustar, quando deveria usar, quando não. Quando eu entendi esse conceito, quando eu entendi que isso era um processo, até para eu falar com uma pessoa, eu tinha que criar esse processo, eu comecei a falar com mais segurança de cada tema. Porque eu me preparava antes, desenvolvia para mim aquele tema e chegava com mais confiança para falar para aquelas pessoas. E agora eu vou te passar algumas dicas para ficar mais tranquilo, para não ficar tão metódico, né, tão sofrido. Vou ter que ler então, Pedro, várias vezes esse tema para eu conseguir falar bem, para eu ter confiança. Talvez sim, se for uma coisa muito complicada, eu tenho assuntos que hoje eu ainda tenho que ler de novo, estudar para entender. Só que quando é um assunto que você já pratica, já faz um estudo sobre ele, é muito mais fácil. Você pode fazer um pequeno resumo alguns dias antes, algumas horas antes, e reler aquele resumo para você. Na frente de um espelho, em voz alta, anotar os tópicos, resumir os tópicos desse assunto. Conversar sobre esse assunto com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua esposa, com a sua filha, com alguns de seus colegas, para você treinar aquela ideia, treinar e debater aquela ideia. Agora, por que isso, né? Por que estudar isso? Porque realmente eu apliquei isso na minha vida, eu apliquei, igual eu te falei, igual eu expliquei para vocês. Por que isso? Porque isso realmente funciona como um atalho. Você consegue passar por um caminho diferente do medo, da insegurança. Porque você está se preparando para chegar ali. Você se sente mais seguro, mais preparado, tá? Se for um trabalho de escola, uma apresentação, um TCC, um seminário, uma palestra, você primeiro vai estudar o seu tema, o seu conceito, o que você vai falar, qual é a sua grande ideia. Todo assunto ele tem que ter uma grande ideia. Você não chega e fala aleatoriamente sobre um assunto. Você precisa criar uma grande ideia para esse assunto. Você precisa criar uma grande ideia sobre esse assunto. E para que as pessoas entendam essa grande ideia, você tem outros assuntos que complementam essa grande ideia. Tá? Você fala de alguns tópicos
que vão relacionar a essa grande ideia e facilitar o entendimento da sua plateia. Agora, existe um outro ponto também muito importante. Pesquisar, estudar e entender quem serão os seus ouvintes. Quem será a sua plateia? Para quem você vai falar? Isso parece bobagem, mas é muito importante. Por quê? Um exemplo. Vamos supor que você vai falar para umas pessoas, para jovens, em sua grande maioria homens, de 20 a 32 anos. É um grupo de pessoas mais jovens que falam mais descontraído, que falam que você pode fazer uma piada mais masculina ali, né? sem preconceito, sem estereotipo, mas uma piada que um homem faria para um outro. Agora, se você já vai falar com um público misto, homem e mulher, na mesma faixa etária, você já tem que ter cuidado com certas piadas, com certas provocações, tá? Com certas estratégias para quebrar o gelo que você vai aplicar. Por quê? Talvez uma piada que você faça para o homem, ela não reflita, ela não soe tão agradável assim para uma mulher. E vice-versa. E também você tem que entender se esse público é um público mais formal, se é em um ambiente de trabalho, se é uma entrevista, se é em algum seminário onde é um estudo científico, uma tese que vocês estão defendendo, ou se é um ambiente mais contraído, se é um ambiente mais motivacional, se é uma palestra comercial, né, se é algum treinamento de vendas, um treinamento desenvolvido mais para um clima organizacional, né? Se você vai apresentar um trabalho na faculdade, um trabalho de escola, ele exige uma linguagem um pouco mais científica, né, a respeito do tema. Agora, se é uma conversa entre amigos, aí você já consegue colocar uma linguagem menos formal, uma linguagem mais folgada, uma linguagem onde você se preocupa menos com palavras difíceis, até porque seria estranho, da mesma forma que seria estranho você chegar em um ambiente, tipo apresentar um trabalho de escola, chegar, e aí pessoal, tudo bom, é nóis, tal, é isso aí, é os manos, ficaria estranho. Também ficaria estranho se você chegasse na roda dos manos, dos colegas, e falasse, não pessoal, veja bem, eu acredito que essa tese, ela foi desenvolvida para nos tornar pessoas melhores, não simplesmente para ficar. A galera ia olhar para sua cara e pensar, pô, que cara chato, entendeu? Então é importante saber o que você vai falar, para quem você vai falar. Se você conseguir entender isso e treinar isso, você já vai chegar com bastante, mas bastante confiança. Você já vai olhar para o medo, para o receio, que eu volto a dizer, a gente nunca perde ele, tá? Ele minimiza, a gente consegue desenvolver ferramentas para minimizar. Essa ferramenta é uma delas. O você entender que falar em público não se trata de dom, mas sim de uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser estudada, assim como dirigir um carro, e fazer estudos, conhecer seu público, saber qual é a sua grande ideia no assunto, facilita demais o seu posicionamento como uma pessoa que não está nervosa, que não está com medo, que entende do assunto. E depois que você entender isso, criar mais confiança, estudar o seu público, o terceiro passo é você falar, é você se apresentar, é você participar de mais processos seletivos, se você quer então conquistar um melhor emprego. É você participar de mais grupos de amigos, interagir mais com outras pessoas, se você quer fazer novas amizades. É você flertar mais com outras garotas, de forma mais consciente, se você quer conquistar
uma namorada. É você se destacar como um comunicador, como um facilitador no seu ambiente de trabalho, se você quer ser visto como líder, quer desenvolver um cargo de gerente. Simples, porém não é fácil, né? Parece óbvio, mas uma coisa que tem que ser treinada, tem que ser desenvolvida. Eu volto a te dizer, hoje eu te falo com clareza sobre isso, mas eu passei por isso na pele. Eu saí de um processo onde eu era totalmente introvertido, onde eu morria literalmente de medo de falar em público. Já passei mal, né? A ponto de passar vergonha mesmo na frente de mais de 40 pessoas. E consigo hoje me comunicar muito bem, consigo me comunicar com clareza. Ainda tenho medo de falar em público, mas consigo sempre superar esse medo, consigo me sentir seguro, consigo me sentir confiante na hora de falar. E esse foi o assunto de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que possa te dar uma luz, possa clarear para você, tá? E não deixe de seguir os nossos conteúdos, eu estou postando vídeo diariamente aqui sobre esse tema. Se tem alguma coisa, algum tema específico dentro de desenvolvimento, né, pessoal, falar em público, conseguir alcançar seus objetivos, vencer a timidez, você deixe aí nos comentários que eu vou tentar criar aí um conteúdo para te ajudar. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.